Primeira epístola de Pedro, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto vai ser projetado também, leremos do verso 1 até o verso 12. Quero convidar a igreja para uma leitura alternada desse texto das Sagradas Escrituras. 1 a 12, leitura alternada. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, juntos. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão assuntos. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém. Vamos orar. Deus, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito nesse momento, quando a Tua palavra vai ser exposta. Que o Senhor fale ao nosso coração, que saiamos daqui alimentados por Ti. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que a procrastinação, ela geralmente acontece com assuntos ou com temas ou com matérias que a gente tem que tratar no dia a dia e que são desconfortáveis para nós. Não é isso? Aí a gente vai enrolando para não fazer aquela atividade ou não pensar naquele assunto. Se tem um texto que pastor hoje evita pregar, é esse. É um tema delicado. Submissão. Por favor, então, mulheres, eu só peço que vocês não saiam enquanto eu não terminar, para ver se no final a gente consegue chegar num denominador comum, porque a palavra submissão é algo que traz à tona sentimentos vulcânicos, não é? e que agridem muito aos ouvidos das mulheres do século 21, e nem vou dizer que é sem razão. Porque eu acredito que muitos problemas aconteceram ao longo da história a respeito desse assunto, e ele precisa ser tratado com seriedade na igreja, e com cuidado e à luz das Escrituras. Mas nós, quando vamos interpretar qualquer assunto, qualquer tema, qualquer palavra, qualquer coisa, nós precisamos respeitar as regras de interpretação. Por exemplo, eu estava com uma dor de cabeça que não acabava, não parava essa dor de cabeça. E aí fui em alguns médicos, num deles um oftalmologista que olhou, que viu lá os meus graus e percebeu que eu tinha um pouquinho de astigmatismo. E aí ele falou: você precisa usar um óculos. E aí eu estou tentando, irmãos, usar esse óculos. E foi muito interessante que quando eu fui na ótica pegar o óculos e coloquei, eu não imaginei que eu enxergava tão embaçado até aquele momento. Para mim, o mundo era o que eu via.
E eu vi que o mundo não era o que eu via estava muito embaçado, e agora tudo fica mais nítido, as cores estão mais intensas, os traços estão mais definidos. Eu me lembro que, eu acho que até proposital, deve ser estudo de marqueteiro, o nome da loja ficava dentro da loja assim, né, da ótica, e quando eu pus, a primeira coisa que eu olhei foi o nome, e eu falei, cara, que nome, que arte bem feita. A hora que eu tirei, embaçou tudo, eu coloquei... É o meu óculos, eu estou conseguindo ver com mais nitidez. Agora, sem óculos eu vejo embaçado. E se eu usar o óculos do Bianchi? Ficou melhor ou pior? Está mais embaçado ou menos embaçado? Mais embaçado. Não estou conseguindo nem definir o rosto das pessoas aqui. Ficou mais embaçado e agora relaxado aqui. A cabeça um pouco mais... ficou mais embaçado. Por quê? Porque eu estou usando um óculos que não é meu, que não é preparado para mim, para o meu problema. Por que essa introdução com óculos? Porque às vezes nós queremos interpretar algumas coisas à luz das lentes da sociedade. Às vezes nós utilizamos óculos de outras pessoas para tentar entender a Bíblia. Às vezes nós pegamos o contexto sociocultural do século 21 para definir na Bíblia o que é submissão. Você ouve um monte de gente falando a respeito dessa palavra e você acha que a Bíblia diz aquilo que as pessoas estão dizendo sobre essa palavra. Isso é um crime, isso é um crime. Você não pode dar uma interpretação a uma palavra que está na Bíblia, porque hoje alguém diz que essa palavra significa isso ou aquilo. Nós precisamos olhar na Bíblia, no contexto bíblico, no que está em volta do texto, para entender o que aquela palavra está querendo dizer. Pelo menos para nós sermos honestos, e mesmo que discordarmos, né? Às vezes você está visitando aqui hoje, e você, ao terminar esse sermão, pode até dizer, pastor, eu continuo discordando, sem problema, mas discorde sabendo do que está se tratando. Discorde vendo qual é o assunto e de que forma nós entendemos esse assunto, ok? Então, esse assunto é um assunto, ele é delicado de pregar, não porque a Bíblia não é consistente nele, a Bíblia é consistente e a gente vai entender isso aqui, mas é porque às vezes num culto você não tem como dialogar sobre o assunto. Não dá para eu abrir aqui para perguntas e respostas, mas você tem total liberdade para fazer isso depois do culto, em qualquer outro momento que você desejar, para entender esse tema à luz da palavra do nosso Deus. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é lembrar que nós estamos estudando 1 Pedro. Esse texto aqui está na sequência, por isso que não teve como eu correr dele, ele está na sequência. Estudamos o capítulo 1, o capítulo 2, e hoje estamos entrando no capítulo 3. E quando olhamos o capítulo 1, já vimos isso, ele vai falar que uma fé resistente, o nosso tema geral, o nosso tema principal é esse, uma fé resistente. A fé resistente nasce quando nós entendemos a nossa identidade. Nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus, e nós vivemos de acordo com os padrões que Deus estabelece. Por quê? Porque nós fomos impactados pela misericórdia. O que é misericórdia? É quando Deus age com bondade para conosco. Ele poderia nos punir, mas Ele foi bondoso, e nós entendemos a bondade dEle através de Jesus. E uma vez que nós entendemos essa bondade misericordiosa, a nossa perspectiva foi transformada. Então nós não usamos os óculos da sociedade, nós usamos os óculos de Deus para entender a vida, as relações e tudo mais. A nossa perspectiva foi transformada. E aí, num outro sermão, nós trabalhamos sobre esse tema, uma fé resistente se desenvolve, ou seja, essa fé nasceu. Ela tem uma identidade, ela nasceu pela misericórdia de Deus e ela transformou a nossa perspectiva. Então ela precisa ser desenvolvida. Quem é que desenvolve a nossa fé resistente? O Espírito de Deus. É Ele que nos orienta. E nós sabemos que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus. Para quê? Para termos uma santificação precisa, focada, correta. Uma santificação, um viver que agrada a Deus. E de que forma esse viver se estabelece? Através do exercício do amor. Nós falamos disso, a comunidade do amor. Comunidade do amor. Nosso terceiro sermão falou então, se nós nascemos, se uma fé resistente nasce e nos dá uma nova identidade e transforma a nossa perspectiva, e se ela se desenvolve pelo Espírito Santo,
para que glorifiquemos a Cristo, tendo uma vida de amor, nós então agora temos uma identidade que tem uma fé resistente. Que identidade é essa? Somos pedras vivas, fundamentados sobre Cristo, que é a rocha. Nós somos reais, ou seja, filhos do rei, e devemos nos comportar como tal, mas nós também somos servos. Servos. Vamos pensar no que está em volta do texto, antes de abordar o tema sobre submissão. A Bíblia vai dizer que eu sou servo, e que todo aquele que segue a Jesus Cristo também é um servo. Por exemplo, no capítulo 2, nós já tratamos dele, versículo 17, vamos ler juntos o que Pedro fala? Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tratai a todos. Todos devem ser tratados com honra. Devemos amar uns aos outros, temer a Deus e honrar o rei. E aí, é aqui que essa palavra submissão, ela começa a ser utilizada, no capítulo 2 de Pedro, porque Pedro vai falar no versículo, tanto no versículo 13, quanto no versículo 18, Pedro vai dizer que nós devemos ser submissos a autoridades, e nós devemos ser submissos aos nossos patrões. São dois temas que Pedro já tratou no capítulo 2. Submissos às autoridades não é que você tem que concordar com tudo que seu governo faz. A submissão às autoridades é entender que todo governo ele é constituído por Deus. E se a gente entender que todo governo é instituído por Deus, a gente vai tranquilizar o nosso coração a respeito daqueles que estão ocupando as cadeiras de poder do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. Você pode reclamar o tanto que for de qualquer governo, mas quem colocou esse governo lá foi o povo, e quem usou o povo para colocar esse governo lá foi... E todo povo tem um governo que, amém ou misericórdia, é isso. É isso. Um país de pessoas honestas não vai ter um governo tão corrupto. Um país corrupto, naturalmente, ele tende a ter um governo corrupto. Essa é a grande verdade. Então, goste você ou não, para juízo ou para bênção, os nossos governantes foram colocados por Deus, e Deus está dizendo: você tem que ser submisso ao seu governo, entender que ele é uma autoridade colocada por mim, para juízo ou para abençoar a sua vida. Mas não só os governos, como também os nossos patrões. É confortável para patrão ouvir isso, mas Deus também diz: olha, vocês empregados precisam ser submissos aos seus patrões, porque não tem coisa pior para um patrão do que um empregado que quer ser o dono. Não faz sentido. Se você é o dono da empresa, quem diz como as coisas devem funcionar é você como patrão, e o funcionário, ele tem que te obedecer. O caso contrário, ele procure outra empresa para trabalhar, mas é papel do funcionário ser submisso, e Pedro está apenas colocando essa ordem, para que os crentes daquela época entendessem que existe um funcionamento dentro do trabalho, onde um precisa obedecer à ordem do patrão, ok? A palavra utilizada nesses dois momentos aqui, tanto para autoridade quanto para relação trabalhista, é hipotasso. Hipotasso é a palavra submissão. Ela é usada também no campo militar, que diz respeito a uma tropa que é organizada sob a autoridade de alguém que comanda essa tropa. Imagina uma tropa sem um comando, então não tem como. No sistema militar é fácil de identificar isso. O uso não militar é uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Então, a palavra hipotasso, ela tem essa ideia. O tema que nós vamos trabalhar hoje é a fé resistente e os aperfeiçoamentos nos relacionamentos. Deus não quer prejudicar a vida de ninguém. Deus não quer complicar a vida de ninguém. Deus não quer tornar a sua vida pesada, porque o Evangelho diz que a proposta de Cristo é tornar a nossa vida leve. Então Jesus vem para aliviar as nossas relações. E aí, para entendermos o texto que acabamos de ler, eu quero começar do final para frente. Do final para frente, a partir do versículo 8. Porque no versículo 8, nós perceberemos que uma fé resistente, ela aperfeiçoa o relacionamento de todos. De todos. Olha o que diz o verso 8. O verso 8 vai dizer que nós devemos finalmente ser de todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Finalmente, sede todos, homens, mulheres,
Jovens, adultos, crianças, adolescentes, todos significa? Todos significa? Todos. Todos. Eu e você. Todo mundo. E como que nós devemos ser de acordo com o texto a partir do versículo 8? Nós, já que foi falado que o Espírito Santo vai produzir uma transformação em nós, porque nós somos filhos de Deus, o texto aqui vai dizer o que essa transformação do Espírito vai afetar em nossos relacionamentos. Vai dizer em primeiro lugar que, versículo 8, todos devem ser de igual ânimo. O que é igual ânimo? Igual ânimo é relacionamentos com concordância. Você já viveu com alguém que sempre quer fazer o contraponto? Ele nunca concorda, ele sempre discorda para ver o conflito ou para ver a capacidade de argumentação. Tem gente que discorda só para ver a capacidade de argumentar. Adolescente às vezes gosta de treinar isso com os pais. Igual ânimo é quando há concordância. Isso é para homem e para mulher ou isso é para todos? Todos. Uma casa tem que ter concordância. Não tem coisa pior do que uma casa onde as pessoas sempre discordam uma das outras. Mas o texto diz mais, que todos devem ser compadecidos. O que é ser compadecido? É quando a dor do outro afeta você, é quando a dor do outro causa dor em você, é quando você está junto com a pessoa na aflição dela. É a mulher que tem que ser assim? É o homem? Não, todos. Mas o texto diz mais, fraternalmente amigos, uma amizade fraterna, interesse de ver o bem do outro, o sucesso do outro, o progresso do outro. Mas o texto diz mais, nós devemos ser misericordiosos, devemos tratar o outro com benignidade. Se ele te fez o mal, você não retribui com o mal, você retribui com o bem, como diz o versículo 9. Mas o texto termina o verso 8 dizendo que nós devemos ser todos o quê? Humildes. E o que é humilde? Humilde é uma pessoa que tem prazer em servir o outro. Jesus foi humilde? Jesus é o símbolo da humildade, porque Jesus veio para nos servir derramando o seu sangue numa cruz. Nós somos discípulos de Jesus, nós viemos para servir, nós viemos para nos colocar em posição de servos. Então nós temos que ter alegria em ver o outro acima de nós. Será que nós somos assim? E aqui não está falando para homem nem para mulher, está falando para todos, humildes. Todos devem ser humildes, porque Deus, que é Deus, Criador dos céus e da terra, Ele se encarnou, se humilhou aqui nessa terra e morreu numa cruz, e Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. Então nós precisamos nos humilhar, todos. E aí o verso 9, de maneira muito prática, vai mostrar como isso acontece. Não pague o mal com o mal, injúria com injúria ou insulto. Pelo contrário, bendiga sempre. Que a sua boca não seja uma boca que vive revidando, mas que a sua boca seja uma boca que, quando você é maltratado, você bendiz. Quando alguém aponta um defeito para você, você aponta uma qualidade nele. Quando alguém fala mal de você, você fala bem dele. Isso é evangelho, isso é transformação que vem pelo Espírito Santo de Deus. O versículo 10 vai dizer: se você quer amar a vida e ser feliz, refreia a língua do mal. Isso é para todos, para homem e para mulher. Versículo 11 diz: aparta-se do mal, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. O Senhor sabe quem é justo, o Senhor ouve o justo, o Senhor está contra os que praticam males. Isso é uma regra universal para a igreja. Deus sabe quem é maldoso dentro da igreja. Deus sabe quem são as pessoas que usam até textos bíblicos para oprimir outros. Deus conhece esses corações. Por isso nós devemos ser de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal, injúria com injúria, pelo contrário, bendizendo, refreando a nossa língua do mal, lembrando sempre que a felicidade está no controle da nossa língua. Cuidado com aquilo que você fala, porque isso expressa o que o seu coração está cheio. Então essa é uma regra para todos, para todos. Todos nós devemos ser assim, porque essa é a obra do Espírito Santo no nosso coração. E aí vem a palavra para os maridos. Para você, homem, a palavra é agora. A palavra é agora.
Para você, mulher, anota para cobrar. Anota para cobrar. Maridos, versículo 7. Eu quero só os homens lendo comigo. Vamos lá. Marido, forte, gente. Vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Já falamos sobre como deve ser o nosso relacionamento de maneira geral, todos. Agora para os maridos. Vivei a vida comum do lar. Marido tem que gostar de casa. Existe uma cultura no Brasil que o marido sempre passa em algum lugar antes de chegar em casa. Botecos. Como tem botecos no Brasil? E você olha, está aquele tanto de homem ali tomando uma cervejinha, comendo qualquer coisa, porque quando ele pensa que tem que chegar em casa, ele acha que não vai ser fácil esse processo, ele já chega ali um pouquinho alterado para já deitar no sofá dormir. Tem muito disso no país. Homens que não gostam das suas casas. Homens que têm a capacidade de desligar a mente, fazer de conta que está prestando atenção enquanto a mulher fala. Homens que não suportam a divisão de trabalhos em casa, não suporta ter que ajudar a esposa a educar o filho, a fazer tarefa, ou seja, ele está sempre arrumando caminhos, subterfúgios para não se envolver com a vida familiar. Pedro já começa por aí dizendo que nós homens devemos viver a vida comum do lar. O que é viver a vida comum do lar, gente? Lavar vasilha. Isso é vida comum do lar. O que é a vida comum do lar? Dividir as tarefas, os compromissos. A esposa chega e diz: eu já não dou conta mais de ensinar a tarefa para esse menino, porque não aprende. Você entra em cena. É dividir viver a vida comum do lar, é entender que cada um tem a sua responsabilidade. Não precisa de um movimento no século 21 vir dizer que o homem tem que dividir tarefa, porque há 2000 anos Pedro já falou. Viver a vida comum do lar. Tem 2000 anos que os homens cristãos estão ouvindo que tem que lavar vasilha. 2000 anos que a gente está ouvindo esse negócio. Porque a Bíblia diz, não é função da mulher. Os cuidados da casa é função da família. É da família. Está aqui, viver a vida comum do lar. Mas tem uma parte no texto que nos chama muita atenção. Com discernimento. O que é discernimento? Gnosis é a palavra no grego para discernimento. Com inteligência. Agora complicou. Vivei a vida comum do lar com inteligência, com discernimento. Quem dá inteligência para o homem viver a vida comum do lar? Ou quem dá discernimento? Deus. Discernimento é fruto do relacionamento com Deus. Discernimento. Caminho A, caminho B. Qual caminho tomar? É uma decisão do homem, porque ele é o homem da casa, ou é uma decisão de Deus, usando o homem? Como também pode usar, a gente vai ver a mulher em alguns momentos. Discernimento é a mulher ter segurança de que a decisão que o homem vai tomar é uma decisão orientada pelo Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a discernir qual caminho tomar. Inteligência, discernimento. Eu gostei de uma frase que o senador e pastor Haroldo de Oliveira falou. Ele falou que algumas mentes são imunizadas intelectualmente. Isso é falta de discernimento. É uma mente imunizada intelectualmente. Nós homens precisamos do discernimento de Deus, da inteligência divina para lidar com as nossas esposas, com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos. Não é que você tem que ser intelectualmente desenvolvido, não é uma questão de genialidade, é uma questão de sabedoria. As nossas esposas, elas querem homens sábios. Quando eles tomam decisão, elas sabem que essa decisão que eles tomam não é uma decisão fruto da vontade pessoal do macho da casa, mas é uma decisão que vem de um homem que se relaciona com Deus e que entende que aquele caminho é o caminho que Deus está colocando no coração dele. Agora, olha que interessante.
A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. Se ele habita no coração da esposa, se ele habita no coração do marido, o que o Espírito Santo coloca no coração do marido, vai colocar também no coração da esposa? Ué, é o mesmo Espírito. Tem que haver unidade. Discernimento é isso. Mas o texto diz mais. Olha lá, com discernimento e tendo o quê? Qual que é a palavra no grego para consideração? Você não vai esquecer dessa palavra nunca. É time. Time. Time é a palavra no grego para consideração. E sabe o que significa isso? Sabe o que significa essa palavra? Você tratar a sua mulher com consideração, tendo consideração para com a vossa mulher, significa honra, que pertence ou é mostrada por alguém que ocupa uma determinada posição. Time significa deferência ou reverência. Tudo o que vocês queriam ouvir. Nós, homens, fomos chamados para termos consideração pelas nossas esposas. Significa deferência. Elas devem ser tratadas com honra. E aí o texto completa, e se você não tomar cuidado com os seus óculos, você pode interpretar de maneira equivocada, porque o texto diz que a mulher, que a gente tem que tratar com honra a mulher, como parte mais, e aí a mulher empoderada já diz, eu não sou frágil. Não, calma. Frágil aqui é delicada. Eu não sou delicada. Calma, você é delicado. Vamos trabalhar essa delicadeza. Mulher é delicada. Mulher é taça de cristal, não é copo de alumínio. Copo de alumínio que você trata na pancada. Já viu na casa de alguém assim? Antigamente tinha muito copo de alumínio. Você chegava, o copo de alumínio estava todo amassado. Não se trata a mulher como copo de alumínio. Se trata a mulher como taça de cristal, porque é delicada. É delicada. Dia dos Namorados, conforme nós combinamos, certamente muitos aqui compraram flores para suas esposas. Você já viu tanto que nós homens somos desengonçados para carregar a flor até chegar em casa? Eu falei, meu Deus, vai chegar só a metade, que a outra vai amassar tudo. Não dá para você carregar a flor de qualquer jeito, porque flor é delicada, é frágil. As mulheres são delicadas. E o apóstolo Pedro está dizendo que nós devemos tratá-las com honra, com deferência, com respeito. Eu acho que a gente precisa fazer encontros de homens, a gente precisa fazer reuniões de oração de homens, porque nós homens estamos perdendo a capacidade de tratar as mulheres com delicadeza, a delicadeza que elas são dignas de serem tratadas. É disso que o apóstolo Pedro está falando. Para você ter uma ideia, essa palavra consideração é a mesma palavra usada lá no capítulo 2, versículo 17, quando diz que nós devemos honrar o rei. Então, é a mesma ideia. Da mesma forma que você honra ao rei, você honra a sua esposa. Mas o texto diz mais. Olha o que o texto diz. Nós devemos tratá-las com dignidade. Não pode existir nenhum outro lugar em que a sua mulher seja tratada com mais dignidade do que do seu lado. Ninguém pode tratar a sua mulher de maneira mais digna do que você, marido. E eu quero dizer também para os jovens e adolescentes que estão solteiros, vão aprendendo, esse é o caminho. Nós precisamos tratar as nossas esposas ou futuras esposas com dignidade. Você nunca vai ouvir uma mulher, esposa de um homem piedoso, que ela não é tratada com dignidade, porque ela sabe o quanto o marido a honra, o quanto o marido a respeita, o quanto o marido a trata dessa forma. Juntamente, porque ambos são herdeiros da mesma graça, igualmente herdeiros da mesma graça. E aí, irmãos, como se não bastasse, nós homens, eu quero que a gente preste atenção na última parte do versículo, para que não se interrompam as vossas
Homem que trata mal a mulher, Deus não ouve. Deus não ouve. Sou eu que estou dizendo isso? Está na Bíblia. Para que não se interrompam as vossas orações. Deus não vai ouvir oração de homem que trata mal a sua esposa. Deus não vai ouvir oração de machista, ignorante, que se sente superior porque pertence a um determinado gênero. Deus não ouve a sua oração. Para Deus ouvir a sua oração, viva a vida comum do lar, com discernimento do Espírito, tratando a sua mulher com deferência, entendendo que ela é delicada, trate-a com dignidade, porque vocês dois são herdeiros da mesma graça, e aí sim Deus vai te ouvir quando você orar. Aí sim Deus vai te ouvir quando você orar. Se não bastasse, o próprio apóstolo Paulo, não, mas isso é só Pedro que fala. Não, vamos complicar mais então, vamos pedir a ajuda de Paulo. O que Paulo diz? Paulo usa a mesma estrutura de argumentação de Pedro lá em Efésios capítulo 5. Quando ele fala primeiro para todos, sejam todos cheios do Espírito, todos adoradores, todos gratos, sujeitem uns aos outros, diz o apóstolo Paulo. Depois que ele fala da sujeição mútua, servindo uns aos outros, que ele entra na submissão da mulher, e depois que ele entra na submissão da mulher, ele vai falar dos maridos. E aí quando ele fala para os maridos, ele diz: amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Eu pergunto, que mulher que não quer ser amada como Cristo amou a igreja? Que mulher que não quer ser amada por um homem que está pronto para morrer por ela e ela tem certeza que ele morre? Porque tem uns que dizem que morre, mas na hora... Jesus não se acovardou diante da cruz por amor. E a Bíblia nos ensina que nós, maridos, precisamos amar a igreja como precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus morreu pela igreja. E Jesus está dizendo para mim e para você que é homem, que está aqui hoje, as nossas esposas precisam estar convencidas de que nós damos a vida por elas. Amém, irmãs? Vocês não estão convencidas. Esse é o Evangelho. E eu quero propor um desafio. Encontre qualquer fundamentação teórica, encontre qualquer outra base religiosa, me encontre qualquer artigo científico que estabelece um padrão desse para a mulher ser tratada. O desafio está lançado, manda para mim, tem meu e-mail no boletim. Eu quero ver qual religião no mundo, eu quero ver qual artigo científico vai dizer que uma mulher tem que ser tratada dessa forma. Antes de tacar pedra na igreja, conheça a igreja primeiro. Porque essa é a regra estabelecida para nós homens. Se nós estamos cumprindo é outra história. Mas a regra é essa. A regra está clara. A regra está nítida aqui no texto. Agora vamos para a mulher. Agora ficou fácil, né? Um homem desse a gente até submete. Vamos para a mulher. A mulher também tem responsabilidades. E aí a gente precisa voltar para entender essa questão da submissão. A gente precisa entender o que a Bíblia diz. E para entender, eu quero gastar um pouquinho mais de tempo indo lá em Gênesis, porque tudo está lá na origem, o problema está lá na origem. Olha o que diz, quando fala da esposa, antes da queda. Vamos ver o que diz o texto bíblico antes de entrar o pecado no mundo, porque o que bagunçou tudo foi o pecado. Antes de entrar o pecado, olha o que diz lá Gênesis 2, 23. E disse o homem que está falando, antes da queda. Vamos ler juntos? Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Fica alguma dúvida de que eles são equivalentes? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E aí eu até coloquei a palavra em hebraico para a gente entender que a raiz é a mesma. Essa chamar-se-á Isha, porquanto do Ish ela é varoa, porque ela foi formada do
Foi por isso que Deus tirou a mulher da costela do homem, para mostrar que era da mesma essência, carne e osso da mesma essência. Carne e osso da mesma essência. A ideia do texto, e isso é uma poesia de Adão para Eva. Olha que ele olhou Eva, aquele mulherão. Falou, caraca. Se Adão fosse carioca, né? Caraca, meu. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, varoa, porque do varão foi tomada. Ainda antes da queda, a gente precisa entender uma palavra. Olha que curiosidade. Você sempre achou que Adão era um homem, não é? Não sempre achou que Adão era o homem e Eva era a mulher? Olha o que a gente vai aprender hoje. Juntos, vamos ler. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Quem é o Adão da história? O homem e... Porque a palavra Adam não significa macho, significa humanidade, ser humano. Ser humano. Adam, raça humana, humanidade. Homem e mulher os criou, e igualmente os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adam, no dia em que eles foram criados. Olha, outro detalhe interessante, Gênesis 2,18, farei para ele, para o homem, antes da criação da mulher, alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Aí a mulher só pega o auxilie, eu não sou auxiliar de homem não. Não, a palavra auxilie no hebraico é a palavra ezer. A palavra ezer, que é a palavra auxilie, é a palavra utilizada para a relação de Deus conosco. Quando Deus nos auxilia, não é uma relação de inferioridade, até porque o texto diz, e lhe corresponda, para que haja uma correspondência de iguais. Olha só, por exemplo, o Salmo 30:10, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio, auxiliador. Olha o Salmo 54:4, certamente Deus é o meu auxílio, auxiliador, é o Senhor que me sustenta. Ou seja, quando a mulher é chamada de auxiliadora, ela está sendo comparada com o próprio Deus, que é o Deus que nos auxilia. Mas aí a gente pergunta, por que então, pastor, que tem tanto machista no mundo? Por que tem tanto viés de machismo dentro da igreja? Por que o meu marido, não vou falar aqui para o senhor, mas no meu interior ele é um machista? Porque o pecado entrou no mundo. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, olha lá a punição para a mulher por causa da desobediência. O homem também teve uma lista de punições. Vai nascer erva daninha, ele vai ter que trabalhar, tem uma série de complicações para o homem. Mas olha a complicação por causa da consequência do pecado para a vida da mulher. O teu desejo será para o teu, e ele te... Pronto. Essa palavra governará é leve. No hebraico significa dominará. Pronto. Aqui está a origem do narcisismo. Aqui está a origem do machismo. Aqui está a desordem completa. Deus saiu do governo soberano. Deus reinava sobre tudo e sobre todos. Nós não quisemos o governo de Deus. Entrou então o pecado. O pecado desorganizou tudo e isso é punição. O machismo é consequência do pecado. A igreja nunca negou o machismo. A igreja nunca negou o narcisismo. Mas a igreja precisa entender que isso não vem de Deus. Isso é pecado. Homem não pode ser machista. Homem não pode ser narcisista. Narcisista é aquele que acha que tudo tem que acontecer do jeito dele. Não pode ser, porque isso é consequência do pecado. E nós, como já vimos em Pedro, temos uma nova identidade. Temos uma perspectiva transformada. Nós não pertencemos ao mundo. Agora, você pode andar no mundo para qualquer lado. Você pode ir nas nações mais desenvolvidas, você pode ir nas mais subdesenvolvidas, você pode ir numa tribo primitiva. O machismo predomina em toda a humanidade. E não me venha com uma outra exceção que você ouviu falar numa tribuzinha, não sei de onde, que a mulher manda. O machismo domina a terra. Se você quer encontrar uma pessoa realmente não machista, essa pessoa precisa ser transformada pelo poder do Espírito Santo.
quebrantada por Deus. Porque às vezes você fala assim: ah, pastor, meu marido não é machista, não. Eu mando tudo lá em casa. Está errado também. Está errado. Deus não é para ter um ou outro mandando na casa. Quem manda na casa? Deus. Deus. São dois servos. O único Senhor é Jesus Cristo. Não é isso? Simples assim. Pode fazer um movimento que for, pode espernear, pode, movimento feminista 1, 2, 3, 4, quinta onda, pode fazer o que quiser, resolve um problema, vem outro, tampa um buraco, abre outro. Só o Evangelho transforma de verdade. Só o Evangelho faz um homem se humilhar diante de uma mulher quando está errado. Só o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de quebrantar um homem. Por quê? Por causa do pecado. O pecado é terrível, gente, e a gente tem que lutar contra ele, viu? Mas diz mais. Sabe uma forma da gente mostrar que é a gente que manda? Dá nome. Dá nome. Por exemplo, o cachorrinho que você tem lá na sua casa, ou o gato. Quem deu o nome para ele? Você. Você que manda naquele cachorro. Você que diz onde ele faz xixi. Às vezes funciona. Você diz para ele o que ele faz. Você manda. Deus falou para Adão, deu nome aos animais. Quem ia mandar nos animais? O homem. Quem dá nome é quem manda. Quem deu o nome para o seu filho? Quem deu o nome, gente? Você. Viu, meninos e meninas? Foi o pai e a mãe que deu o nome. Então quem manda? Não é difícil de entender. Lá em casa quem manda é a Bia, minha filha, 8 anos, nas bonecas dela, que ela dá os nomes lá para as bonecas. Entendeu? Quem dá o nome é quem manda. Por isso que quando Deus fala para Adão, Deus falou para Adão dar nome para a esposa dele? Deus falou? Os dois chamavam o quê? Adam. Deus não falou para Adão dar nome para a esposa. Deus não falou, Deus falou para ele dar nome para os bichos. Vocês lembram quando Moisés está conversando com Deus e ele fala, ele não querendo ir na missão que Deus estava dando para ele, ele fala: não, Deus, mas eu vou falar que quem me enviou? O que Deus responde? Opa, eu sou é nome? Deus tem nome? Deus não tem nome. Nós somamos umas vogais com umas consoantes para dar Yahvé. Mas o nome de Deus não se soletra, porque Deus não tem nome. Sabe por que Deus não tem nome? Porque ninguém manda nele. Ninguém dá nome para Deus. Todo nome que a gente usa para Deus são atributos que Deus tem. Adonai, El Shaddai, são atributos. Não é nome. Deus não tem nome porque ninguém manda. Por isso que ele fala para Moisés: Moisés, diga que o eu sou te mandou. Eu não tenho nome. Ninguém nomeia Deus. Ele está acima de todo nome. Por isso que a Bíblia diz: nome sobre todo nome. Olha que curioso. Sabe quando entra o nome Eva na Bíblia? Depois presta atenção na referência, Gênesis 3:16. Olha Gênesis 3:20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres. O homem dá nome para Eva. Depois que Deus diz que o desejo da mulher seria dominado por ele, aí ele diz: então agora você que era osso dos meus ossos, carne da minha carne, varão de varoa, agora você é a mãe dos meninos. Agora você chama Eva, porque eu mando. Entrou o pecado. A igreja não abraça essa teologia. Isso não é teologia bíblica, isso é consequência de pecado, assim como mentir, assim como roubar, assim como adulterar. Machismo é pecado. Está aí a consequência do pecado. Nós precisamos entender isso com clareza. As nossas atitudes precisam serem monitoradas pelo Espírito de Deus, para ver se nós estamos tendo discernimento, se não estamos tendo reações assim, né? Conforme a Bíblia coloca. Então, o machismo não pode ser confundido com aspectos de liderança que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu um papel de liderança para o homem, mas isso não pode ser confundido com machismo. E quem torna isso confuso, às vezes, são os próprios homens.
esse papel é estabelecido por Deus. Uma liderança impositiva e autoritária não se fundamenta no Evangelho. O desajuste relacional é fruto de uma rejeição humana ao governo soberano de Deus. Porque lá no Jardim do Éden, quando o pecado não tinha entrado ainda, não tinha nenhum desajuste na relação dos dois. Esse desajuste acontece depois da queda. Os movimentos, qualquer movimento que tenta suprimir isso, eles não são capazes de desintoxicar as relações. Afinal, os movimentos também estão contaminados, também estão intoxicados. É preciso, então, irmãos, uma transformação interna de homens e mulheres piedosos, gente que se curva diante de Deus, gente que busca a presença de Deus. Os homens amam as suas esposas como Cristo amou a igreja, e o que mais uma mulher quer é ser amada como Jesus amou a igreja. Vai lá ver como Jesus amava a igreja, homem. Leia os evangelhos. Jesus Cristo, ele chorava com a dor da igreja. Jesus Cristo, ele estava sempre envolvido compassivamente com a igreja. Jesus Cristo ouvia. Se você se atentar aos evangelhos, são muitos os textos que diz, tendo ouvido, Jesus ouvindo, Jesus ouvindo, Jesus ouvindo. Às vezes a esposa quer só ser ouvida. Só quero que alguém me ouça. Ah, se não é o marido, vai ser quem? Só ser ouvida. Agora, mulher, não insiste também para ser ouvida na hora do jogo. O seu marido espera a semana inteira para aquele jogo no domingo. Agora que eu quero desabafar. Escolhe uma outra hora. Ajuda o homem. Né? Jesus ouvia, Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, não foi? Lavou os pés dos discípulos. Já estou dando uma dica, hoje, irmã, chega na sua casa, pega aquela bacia, diga para o marido, eu quero a água na temperatura 29 graus, estica o pezinho assim dentro da bacia e fala, lava, porque você tem que me amar como Jesus amou a igreja. Lava o meu pezinho, vai. Jesus lavou os pés dos discípulos. Nós precisamos nos atentar. Não é obrigação fazer isso hoje não, tá? Mas se fizer vai dar certo. A gente precisa se atentar para o Evangelho. E aí, uma palavra para as mulheres agora. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem, a palavra homem aí não é homem, mas é o ser humano, o interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Mulheres mansas, mulheres tranquilas, que não sejam ansiosas, que não sejam manipuladoras, que não tentem controlar a família, que não tenta controlar o homem assim, para ele enquadrar no jeito que ela quer. Seja mansa, seja tranquila, porque isso é de grande valor diante de Deus. Grande valor diante de Deus. O que Pedro está querendo dizer aqui é, sempre na história as mulheres se preocuparam com adorno. A palavra no grego para adorno aqui é cosmos, que por isso que vem cosméticos, que é a maquiagem. As mulheres sempre se preocuparam com os enfeites de ouro, as joias. E as mulheres sempre se preocuparam com o aparato de vestuário, que na verdade é a alta costura, a costura refinada. Não tem problema nenhum você você gostar disso. O problema é quando isso é o centro e você esquece de cuidar do seu interior. Por isso Pedro diz, não sejam essas coisas o importante para você, mas seja o seu coração, unido ao incorruptível trato de um espírito manso e tranquilo. Jesus falou isso para os fariseus, para as pessoas na sua época. Não adianta você cuidar do exterior se o interior está todo perdido, todo sujo, todo quebrado. Trate do seu coração, trate da sua espiritualidade, da sua relação com Deus. E aí o texto vai citar o exemplo de Sara. Se Abraão foi o pai da fé, Sara foi a mãe, porque Deus chamou Abraão para um projeto, e esse projeto não era um projeto do homem Abraão, mas era um projeto de Deus usando Abraão. E Deus também fala ao coração de Sara, e Sara se submete a Abraão, não porque é Abraão o marido, mas porque ela sabe que Abraão está submetido a Deus. É um projeto de Deus. Isso significa que Abraão mandava e Sara obedecia? Jamais.
Se você olhar o texto, você vai perceber que Sara teve opinião durante o processo todo. Por exemplo, ela virou para Abraão e falou assim: Deus está demorando. Ansiedade. Mas também, né, gente, mais de 90. Era querer esperar muito. Tanto que Abraão já está lá com 100 anos, e Deus chama Abraão e fala: Abraão, você vai ter o filho. E Sara está escutando atrás da porta. E o texto diz que Sara fez o quê? Riu. Uma das coisas que Abraão e Sara descobriram é que o senso de humor de Deus é aguçado. Porque eles falaram assim: mas eu com 90 anos, meu velho com 100, nós vamos ter um filho, mas Deus é bom de humor. E aí Deus manda Abraão falar com Sara: vai lá e dá uma bronca nela, porque ela está duvidando. Quem não duvidaria, né, gente? Mas Sara falou para Abraão: Deus não vai cumprir essa promessa nada, Abraão. Toma minha serva Agar, tenha relacionamento com ela e me dá o filho. E o que Abraão falou? Quem manda nessa casa sou eu? Não, ele fez. Arrumou um problema, mas ele fez. Ele fez. Prestem atenção. Não há espaço para, já concluindo, não há espaço para empoderamento de gênero quando Cristo reina exclusiva e soberanamente. Não há espaço para empoderamento de gênero. O único que tem poder na igreja é Jesus Cristo. Mulher não tem que ser empoderada, tem que ser esvaziada, para que Cristo reine na vida dela. Homens não podem ser empoderados, precisam ser esvaziados, para que Cristo reine na vida deles. Isso é evangelho. Ninguém é cheio de si. Importa que Jesus cresça e eu diminua. Quem reina na casa é Jesus Cristo. Marido, mulher, filhos, todos se voltam para a palavra, para ver qual a instrução do Espírito de Deus para a família com discernimento. E aí o marido vai dizer, marido como marido, é papel dele dizer: nós vamos obedecer a Deus, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando aparecer uma oferta de trabalho, onde o marido, a esposa, qualquer um, vai ganhar muito bem, mas vai ter que se comprometer eticamente contra o Evangelho, é o marido que diz: nós vamos manter o padrão, nós não vamos entrar nesse negócio, porque esse negócio não vem de Deus. Discernimento, é o marido, a referência espiritual da casa, a segurança espiritual, mas para ele ser, a mulher precisa ver ele ajoelhado diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A mulher precisa ver que o marido dela é um homem de Deus, homem de Deus. Mas os maridos também precisam ver as suas esposas temendo a Deus de todo o coração, amando a Deus, falando de Deus, crendo em Deus. Deus precisa ser o centro dos corações das mulheres, para que elas sejam mulheres tranquilas, mansas. Numa casa assim, a bênção de Deus impera. Homem e mulher precisam estar prostrados diante de Cristo. Esse é o centro do Evangelho. A Bíblia não prega machismo. A igreja não divulga que o homem está acima da mulher. Muito pelo contrário. Ambos estão humilhados diante de Cristo. Para a glória de Cristo e para o impacto nessa sociedade que tenta resolver problemas, mas não consegue encontrar solução, porque um não tem que estar sobre o outro, nem A nem B. Ambos precisam estar prostrados diante de Cristo. Que direito a mulher tem? Todos que o homem tem. Porque como cristãos, a gente volta àquele princípio que foi estabelecido no jardim do Éden: varão e varoa. Homem, mulher, varão, varoa, osso, osso, carne, carne, beleza, estamos tranquilos. Simples assim, está estabelecido na palavra. Ninguém está sobre ninguém, mas Deus deu ao homem a responsabilidade de conduzir a sua casa com temor, piedade e discernimento. E jamais um homem assim será machista. A nossa oração é para que Deus transforme os homens dessa igreja em homens piedosos, tementes a Deus, as mulheres dessa igreja em mulheres piedosas, e que os nossos jovens e adolescentes vejam em nós
a referência de casais felizes, porque quem reina na nossa casa é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pelo Evangelho, esse Evangelho maravilhoso, que iguala com muita clareza homem e mulher. Ninguém é superior a ninguém, ninguém está sobre ninguém, é Jesus Cristo nosso Senhor, e ambos são servos desse Jesus maravilhoso, que estabelece todos os princípios de como amar um ao outro. Nos ensine, Deus, a viver esse Evangelho, nos ensine a ter um coração quebrantado diante do Senhor, nos ensine, Deus, a abraçar a Tua Palavra, e não os princípios e os valores desse mundo que tentam solucionar algumas questões, mas complicam outras. Que possamos entender que a Tua Palavra é a única que produz saúde verdadeira para o casal, para a família, para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, aqui no trabalho, na sociedade, com o nosso governo. Ó Deus, que nós creamos que realmente o Senhor é quem nos instrui a respeito desse assunto, e que possamos abraçar a Tua Palavra com fé, com alegria e com temor. Abençoa-nos, Deus, ensina-nos, Deus, a viver de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.